dizimo. Mas você vai dizimar, você está orando que você crê que você quer ser um dizimista fiel na minha casa. Você quer me adorar, quer me glorificar. Irmãos, às vezes a gente quer entender algumas situações, nós temos que entender que a vida do cristão ela é profética. E Deus ele trabalha em áreas da nossa vida, às vezes nessas circunstâncias. Às vezes para a gente é até constrangimento para a gente no momento do culto não ter nada para ofertar, para a gente é um constrangimento. Mas esse constrangimento não é para vergonha, esse constrangimento é para você crescer na presença de Deus. Porque isso demonstra, porque quando você se sente constrangido com uma coisa, é porque aquilo está te incomodando. É que você não queria, naquele momento ofertório, não ter nada, você queria ter alguma coisa. E isso alegra o coração de Deus, entendeu o que Deus está fazendo? É isso que Deus faz em nós. É diferente daquele que está ofertando, mas ele podia ofertar melhor, Deus tocou no coração dele para ele ofertar melhor, mas ele oferta. É diferente. Entendeu? Amém? Irmãos, quem ia falar a palavra de oferta aí era um irmão, mas ele pediu para a próxima vez. Vamos orar para Deus fazer a obra, amém? Deus está no controle. Amém, querido? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho segundo escreveu João, o evangelista. Esse João aqui não é o João Batista não, tá? O João que escreveu aqui é o João evangelista. Evangelho de João, capítulo 3. Quem achou, diga amém. Amém. A partir do versículo 16. Esse versículo é muito conhecido, irmãos. Isso aí até pecador perdido conhece esse versículo aí. Quem achou aí, diga amém. Amém. Os irmãos acompanham a leitura em nome de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não, mas tenha vida eterna. Só esse versículo aí dá para a gente pregar até o final do ano, irmão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero intitular a mensagem dessa noite: o amor infinito de Deus. Diga comigo: o amor infinito de Deus. Mais uma vez: o amor infinito de Deus. Mais uma vez: o amor infinito de Deus. Por que o amor infinito de Deus? Porque infinito é aquilo que não tem fim. Finito é aquilo que tem fim. Então, para você distinguir o que é infinito e o que é finito, desde que a sociedade existe, segundo a Bíblia, a humanidade existe há 6.000 anos. Segundo a Bíblia, né? Segundo alguns historiadores, talvez um pouco mais. Mas nada que seja comprovado. Eu gosto de usar um argumento muito simples mesmo. O argumento que eu gosto de usar, dentro da história da humanidade, o que aconteceu na humanidade 100 anos para cá, não aconteceu em 6.000 anos. O que aconteceu na humanidade de 100 anos para cá, não aconteceu em 6.000 anos. Então você vê qual a diferença que existe. Até porque sabemos que Deus, Ele é especialista em todas as áreas da vida humana, porque Ele criou o ser humano. Então, porque Deus amou, preste atenção, no Pai se revela o amor, mas o amor foi revelado através do Filho. Ou seja, Deus amou o seu Filho, amou o mundo. O mundo aí, irmão, é humanidade. A palavra mundo na Bíblia, ela tem 3 significados, certo? Jesus não veio morrer pelo planeta Terra, veio? Não. Jesus veio morrer por quem? Pelos pecados da humanidade, não é isso? Então esse mundo aqui é humanidade, porque Deus amou o mundo. Ou seja, vou parafrasear aqui, porque Deus amou a humanidade. Deus ama a humanidade. Quando a Bíblia Deus amou, está falando pelo
ele fala que amou, se referindo a 2000 anos atrás. Porém, Deus continua nos amando. Então, Deus amou a humanidade, Deus ama a humanidade de tal maneira. O que significa tal maneira, irmão? É igual modo. Deus não ama mais a mim do que a Roberta. Não ama mais a Roberta do que a Gabi. Não ama mais a Gabi, né, do que o André. Não ama mais o André do que a Ana Vitória. Não ama mais a Ana Vitória do que o Cristiano. Não ama mais o Cristiano do que a Luciana. Não! Deus ama todos de igual modo. Agora, qual é a diferença? Por que Deus se manifesta mais na vida de uns do que dos outros? Porque isso aí é óbvio. Quanto mais eu crio relacionamento, intimidade com alguém, há uma probabilidade daquela pessoa ter mais afeto comigo, sim ou não? Não é que o amor de Deus tenha um termômetro ou um nível, não. É eu e você vai criar um nível de relacionamento que a gente vai criar uma intimidade maior. Tem pessoas que você conhece há muito tempo, você tem um nível de intimidade com ela, você chega na casa dela, você entra, não pede licença, você abre a geladeira, se tiver lá um refrigerante, ou seja, um suco, uma água, uma fruta, você pega, come, nem pergunta, pelo nível de intimidade que você tem com essa pessoa. Certo? Então, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, Deus ama a humanidade. A morte de Jesus na cruz do Calvário não foi por causa do planeta Terra, não, que Deus quer que a gente destrua o planeta Terra. Também não é isso, também não, irmão. É porque a Terra não comete pecado, porque a Terra não tem alma. A Terra não tem sentimento. Ainda que ela manifeste a sua reação pela forma que o solo seja tratado, mas não quer dizer que ela tenha expressa um sentimento. Então, quando a Bíblia diz que Deus amou e ama o mundo, ou seja, a humanidade de igual modo, é porque é o mesmo sacrifício no Calvário, que Jesus morreu por mim, morreu pelo pecador ali, morreu pelo assassino, morreu pelo adúltero, morreu pelo prostituto, morreu pelo miliciano, morreu pelo bandido, morreu pelo aquele que está na boca, morreu pelo aquele que está no vício, morreu pelo aquele que está no crack, morreu pelo aquele que está com a cocaína, morreu pelo aquele que está roubando, morreu pelos políticos pilantras 7-1 que estão aí no plenário, morreu por todos. Jesus ama todos. Eu e você que não tem esse nível de entendimento. Eu e você criamos diferenças. Por quê? Porque o nosso relacionamento com as pessoas, ele é no entendimento humano o quê? Condicional. Mas o amor de Deus, ele é incondicional. Mas, pastor, a Bíblia diz que eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Opa, está chegando lá. Quando ele diz eu amo os que me amam, é óbvio que ele está querendo dizer, aqueles que se revelam para mim, eu me revelarei para ele. Isso é óbvio, irmão. Em qualquer área da vida, você vai amadurecer ou crescer se você mergulhar. Se você colocar eu para consertar uma moto, eu não sei fazer nada, não sei mexer, porque eu não tenho experiência, não me aprofundei. Mas se colocar meu amigo André, ele vai ter um conhecimento muito mais profundo que eu. Porque ele se especializou naquilo. Ele buscou conhecimento para aquilo. No relacionamento com Deus, na medida que você se relaciona, você vai ter mais intimidade com Deus. E quanto mais intimidade com Deus você tiver, mais você vai ser usado por Deus. Não tem como. Deus não vai usar uma pessoa que não esteja preparada para ele usar. A gente usa muito o vocábulo nas igrejas, que Deus não chama os preparados, mas ele prepara os que ele chama. É óbvio que ninguém se torna um pregador, né, com total veemência, se ele não passar pelas experiências de baixo. Ninguém se torna um professor da escola bíblica dominical se ele não estudar de fato. Ele buscou conhecimento. Imagina um professor da escola dominical, está aqui falando, e o aluno pergunta para ele assim, ô professor, Jesus é Deus ou Jesus é homem? Aí o professor bota a mão na cabeça e não sabe dar a resposta.
É óbvio que pode acontecer, pode, não deve acontecer, não. Mas se acontecer, o máximo que você tem que dizer, meu filho, eu não sei te dar essa resposta agora não, mas na próxima aula eu te dou. Aí ele agiu com humildade de reconhecer que ele não estudou para ter conhecimento sobre aquilo ali. E para ele não responder uma coisa errada, é melhor ele dizer que não sabe e que vai dar a resposta depois. Então, obviamente, irmão, o amor de Deus é infinito porque o amor de Deus se revelou a toda a humanidade. Não é que Deus quer salvar só os bonzinhos, até porque Jesus disse que veio buscar o quê? Os doentes. Jesus veio buscar aqueles que reconhecem a sua deficiência, a sua limitação, que reconhecem que precisa de cura na alma, que reconhece que precisa do Espírito Santo, que reconhece que precisa caminhar cada dia na presença de Deus para vencer o pecado. Porque o pecado, ele tem poder. O pecado tem poder. O apóstolo Paulo, quando ele diz assim, ó, o que eu quero fazer, eu nem sempre faço, mas o que eu não quero fazer, estou sempre fazendo. Vou parafrasear aqui. Olha, eu não quero pecar, eu não quero ser estressado, eu não quero ser atribulado, eu não quero ser impaciente, eu não quero ser grosso, eu não quero ser ignorante, mas estou sempre sendo. É isso. Porque quando Jesus chegou para aquela mulher, irmão, preste bem atenção, um dos atos de amor que é revelado na Bíblia, você vê que, preste bem atenção, naquela ocasião, há 2000 anos atrás, a cultura judaica, que era entranhada com a lei mosaica. E na lei mosaica, a mulher que fosse pega em ato de adultério, ela teria que ser o quê? Apedrejada. Preste bem atenção. Olha a sinuca que colocaram Jesus. E como Jesus é tremendo, Jesus, ele age porque ele é Deus, ele conhece o coração do homem, ele sabe como agir em cada situação. Eu e você não, mas ele sabe. E a Bíblia diz que eles juntaram os homens, os anciões da cidade, jogaram a mulher lá no meio, e disseram para Jesus, Senhor, essa mulher foi pega em ato de adultério, então é lícito que ela seja apedrejada. A Bíblia diz que Jesus se abaixou, começou a escrever no chão, e eles ficaram esperando Jesus falar alguma coisa. Jesus olhou para eles e disse assim, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus é tremendo, né? Quem não tem, porque, irmão, eu e você não ia saber qual é a saída, mas Jesus sabe a saída. O que ao mesmo tempo Deus quer dizer para mim e para você, há situações na minha vida e na tua, que a gente não sabe a saída, mas Deus tem a saída para a tua vida. Deus tem a solução. Porque Ele nos ama, irmão. Ele sabe quem de fato nós somos. Ele sabe que nós, da nossa limitação, Ele sabe até onde nós podemos ir. Sabe quando a gente diz assim, irmão, olha, eu estou no meu limite, está aqui, ó, está quase tornando caldo, eu estou no meu limite. É quando tu está no teu limite que Deus vai entrar com a providência. Mas tem que chegar no limite. Não pode ser no limite, não. Mas pastor, como é que eu vou sair? Vou saber que é no limite. É segurar. É não perder, não perder a estribeira, é não tomar atitude precipitada, é não deixar a tua carne pode estar gemendo, a tua carne está gritando, mas deixa ela gritar. Espera que Deus vai te dar vitória. Por isso que Jó disse, espere em Deus, pois ainda o louvarei no dia da minha salvação. Espere em Deus. Deus te ama, meu irmão. Deus sabe dos teus anseios. Deus sabe das tuas limitações. Deus sabe das tuas fraquezas. Deus sabe onde você errou e você também sabe. Deus sabe aquilo que precisa ser consertado na tua vida, aquilo que precisa ser corrigido. Muitas das vezes nós temos motivações erradas. Muitas das vezes fazemos discriminação de pessoas na rua. Seja com ele porque é de uma determinada religião ou não. Seja com ele porque é determinado time de futebol ou não. Seja com ele porque seja de determinado lugar ou não. Você quer ver uma coisa? Não estou dizendo, não vou generalizar. Mas você quer ver uma coisa? Você está no sinal. Dependendo do sinal que você está, vem aqueles garotos lá, com a bolinha na mão, com o spray na mão, com o negócio na mão. Você já fica com medo. Porque
Você vê pastor a falar que dizer que o cara jogou aço na cara no rosto de uma mulher que deformou, queimou o rosto da mulher. Você ouve o cara que diz que o cara foi vender alma, deu alma pro cara e tinha Boa Noite Cinderela, o cara pagou, quando acordou estava roubado, levaram o carro, levaram por dentro. Então essas coisas ficam na tua mente. Porque a finalidade do inimigo é fazer com que a nossa mente se fragilize, para que não haja uma confiança completa em Deus. Não quer dizer que você não possa ter a sua prudência, sim, mas você tem que entender que quem guarda a tua vida é Jesus. Quem livra você do mal é Jesus. Quem tem a escape das situações é Jesus. E eu te faço uma pergunta, querido. Você programou para que aquilo acontecesse na sua vida? Não. Mas muitas das vezes Deus quer ver em nós uma atitude que fale do seu amor para essas pessoas. Por isso que o amor de Deus, ele vai além daquilo que o homem possa alcançar. Aí você vê que quando Jesus diz assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que começou a sair do mais novo até o mais velho. E não ficou um. Eu vou parafrasear aqui: quem não comete erro, atira a primeira pedra. Quer ver uma coisa, uma área da nossa vida que nós somos? A gente tem mania de ver o erro de todo mundo, a gente só não vê o nosso. A gente consegue ver defeito em todo mundo. Pode observar isso, irmão. A gente vê defeito no cara que não sabe dirigir na rua. Tem cara que é ruim de roda? É. A gente vê defeito na mulher que não sabe se vestir na rua? É. A gente vê defeito no homem que não sabe. A gente vê defeito. A gente começa a enxergar defeito em tudo. Mas uma coisa a gente precisa aprender. A gente precisa aprender a orar pelos defeitos. E começar a ver as qualidades. Porque se a gente orar pelos defeitos e ver as qualidades, a gente vai ter uma probabilidade maior de ajudar aquela pessoa a crescer. Porque eu e você, por mais que tenhamos deficiência, a gente toda hora não quer ser apontado, não. Toda hora, poxa, é isso, não. Você sabe a opinião que você tem formada de cada um que você se relaciona. Agora, se você quer uma mudança, se esforce também. Então, quando a Bíblia diz que o amor de Deus é infinito, por quê? Deus não condiciona. Você quer ver uma coisa? Vou mostrar aqui para você aqui agora. A Bíblia diz que Jesus estava na cruz do Calvário. Do seu lado direito tinha um ladrão e do lado esquerdo outro ladrão. E um ladrão disse assim para ele: se tu és o Salvador, por que tu está aqui conosco? Já o que estava do outro lado disse o quê? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Percebeu a diferença? Duas pessoas cometeram os mesmos erros, estavam sendo crucificados pelos mesmos erros, estavam sentenciados à morte pelos mesmos erros, mas a reação diferente. Pensamento diferente. O de cá não reconheceu que era um pecador, mas o de cá reconheceu que era um pecador. O de cá não reconheceu que Jesus podia salvar ele e dar ele a vida eterna. Mas o de cá, se olha, a minha vida pode até se acabar aqui, mas eu sei que com o Senhor terei a vida eterna. Tu entendeu o que é o amor de Deus pela humanidade? Deus não limita o seu amor para com o homem. Quando o homem reconhece que precisa de Jesus na sua vida, não importa a situação que ele está passando, Deus vem com a sua mão forte e livra ele do mal. Porque Deus ama. Deus nos ama. Diga para o teu irmão: Deus te ama, meu irmão. Porque na hora da luta, irmão, na hora da dificuldade, na hora do problema, eu e você, porque isso acontece. Se eu disser para você que não acontece comigo, em alguns momentos, sabe quando você faz tudo certo? Sabe quando você faz tudo para agradar a Deus? Sabe quando você está se esforçando para fazer a vontade de Deus? Sabe quando você luta? Naquela semana tu leu Bíblia, naquela semana tu orou, naquela semana tu jejuou, naquela semana tu foi ao culto, naquela semana tu evangelizou, naquela semana tu falou de Jesus, mas deu tudo errado. Acontece ou não acontece? Deu tudo errado. Como assim deu tudo errado? Deu tudo errado dentro da nossa perspectiva.
Ei, preste atenção. Olha para pensar. Vamos para a Bíblia. Os discípulos passaram a noite toda pescando. A Bíblia diz que eles eram pescadores profissionais. E vocês sabem que pescador profissional, ele sabe onde deve jogar a rede, onde não deve jogar a rede, ele sabe quanto é que está bom o tempo de peixe, aonde tem peixe, onde não tem. Todo mundo sabe que o pescador profissional é diferente. Ele conhece, ele sabe onde agir. Certo? E aí, passaram a noite toda. Voltaram desanimados. Não pescaram nada. Jesus chegou para eles. E Pedro sempre era audacioso, né? Pedro era o mais audacioso deles. Ele chegou para ele e disse, olha, vai lá e joga a rede. Pedro não questionou Jesus para jogar a rede. Ele podia ter questionado. Sim ou não? Podia ter questionado. Eu vou dizer assim, ó, Roberta, ó, não faz assim não, mas pastor, já fiz de tudo. Não, ó, fez tudo? Não, mas faz desse jeito. Não, mas já faz desse jeito. Quem que Pedro disse para Jesus? Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E a Bíblia diz que ele foi lá e jogou a rede. E quando jogou a rede, a Bíblia diz que ele não conseguia levantar a rede de tanto peixe que tinha. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você, querido? Ele está cuidando de você. Às vezes não aconteceu o que você queria que acontecesse ainda, mas no tempo certo, Ele vai encher a tua rede de peixe e vai te dar vitória. É assim que Ele faz. O que eu estou pregando para você hoje serve para mim. Eu não sou diferente de você, não. Semana passada, foi retrasada, eu conversei com o André e o Cristiano. Falei, se Deus quiser, segunda-feira vai bombar, segunda-feira vai bombar. Quatro coisas estavam para acontecer, não aconteceu nada. Labanda, Xebede, Arabandarai. Deus tem uma obra na minha e na tua vida, irmão. Os meus planos não são teus planos. Os meus caminhos não são teus caminhos. Está escrito. Isaías 55, versículo 8 e 9. Os meus planos não são teus planos, nem os meus caminhos, os teus caminhos. Assim como os meus pensamentos são mais altos do que os teus pensamentos, oh, aleluia! Assim são os meus planos, mais altos do que os teus planos. É verdade. Assim são os meus caminhos, mais alto que eu digo. Sabe o que Deus quer dizer com isso, irmão? Às vezes eu e você está pensando, sabe, em comprar um carrinho mais novo. Às vezes eu e você está pensando, sabe, em comprar uma mobília nova para dentro de casa. Mas às vezes ele está pensando em comprar uma mobília, vou só conjecturar aqui, comprar uma mobília de R$2.000. Mas você tem vontade mesmo de comprar uma mobília de 6. Mas dentro da sua realidade, no momento, você diz, não, a de 2 eu estou satisfeito. Já vou dar muito glória a Deus. Mas quando você menos esperar, Deus vai te dar de 6, porque Ele é poderoso para te dar muito além daquilo que você possa imaginar. Verdade, Jesus. E eu provo para você na Bíblia. Efésios capítulo 2, capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer, olha só, aquele que é poderoso para fazer tudo, ele é poderoso para fazer o quê? Tudo, além daquilo que pedimos ou pensamos. Irmão, esse Deus é tremendo. Sabe por quê? Porque Ele sabe que muitas das vezes nós estamos baseados na nossa visão humana, na nossa visão, sabe? Aquela visão horizontal. E muitas das vezes esquecendo que o Deus que nós servimos, Ele tem poder para fazer muito mais além daquilo que pedimos. Ele tem poder. Então, querido, eu não sei em que momento da sua vida você está vivendo, que às vezes o inimigo diz para você que Deus não te ama. Ah, se Deus te amasse, você não estava desempregado. Se Deus te amasse, você não está passando por isso que você está passando. Se Deus te amasse, Ele já tinha resolvido esse problema na tua vida há muito tempo. Eu tenho um problema agora na minha vida há 24 anos. 24. Senhor, me ajuda. 24 anos, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. 24 anos, eu preciso resolver isso, me ajuda.
É uma coisa que eu preciso resolver, eu preciso honrar. Mas Deus tem um tempo certo. Diga ao seu irmão, Deus tem um tempo certo. Deus tem um tempo certo. Agora você não pode desistir. Ei, Deus não quer que você desista. Na sua caminhada com Jesus, vai vir luta sim, vai vir tempestade sim, vai vir dificuldade sim, vai vir problema sim. Ei, mas tu não está sozinho não. O Deus Todo-Poderoso está contigo nessa batalha para te dar vitória. É Ele que te dá vitória. Porque, irmão, se você prestou atenção no louvor que foi louvado, que toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Não tem essa não, irmão. Eu não sei se você já foi em algum centro de Umbanda, algum centro. Eu sei que algumas pessoas que frequentam centro conversaram comigo. Já conversaram comigo. Que já frequentaram o centro. Eles disseram assim, você quer dizer para mim? Pastor, lá quando eu vinha alguém que dizia que é para fazer um trabalho contra um camarada que era crente, os espíritos diziam, não, esse aí não pode mexer não. Esse aí faz parte do homem da capa preta lá, faz parte do homem daqueles que andam, bota o joelho para trás, bota as pernas para trás para orar. Esse não. Há uma diferença, irmão. Eu não estou dizendo que o inimigo da sua alma não tem o poder de agir em algumas situações. Se você der legalidade. O que eu quero dizer para você é que todo o poder é dado a Deus. Por isso que Jesus falou, todo o poder me é dado no céu e na terra. Não é dado porque ele recebeu, não é dado porque ele está querendo dizer para o homem, eu sou o Deus que tem todo o poder. Sou Deus que tem todo o poder. Não adianta. A luta que você está passando, você está com Jesus, fica tranquilo. Ah, pastor, porque o diabo, já para de falar diabo, irmão. Para de falar diabo. Ah, porque, não, irmão. Já falei isso aqui para vocês, vai em 1 João diz, quem é de Deus, o diabo não toca. Não toca, irmão. A pessoa muitas das vezes, ela segue com a religião porque não conhece a palavra. Não conhece o Deus da palavra. É igual eu já falei aqui outro dia. A gente acha que a pessoa que está na Umbanda, ela está lá só para fazer o mal. Não é assim que a gente pensa? É ou não é? Mas nem todo mundo está lá para fazer o mal. Eu conheci um jovem, ele falou, ó, eu frequento a Umbanda, mas nunca fiz mal para ninguém. E não vou lá para fazer mal para ninguém. Ele aprendeu. Ele aprendeu que ali é a maneira de ele buscar a Deus. Ele entendeu dessa forma. Alguém instruiu a ele daquela forma. E ele, dentro da sua ignorância, da falta de conhecimento da palavra, estava lá. Entendeu que lá era o caminho que ele devia seguir a sua religião. Foi o entendimento que ele teve. Não quer dizer que ele é do mal, não. A ignorância leva a gente a fazer o mal, mas não quer dizer que a gente é do mal. Você quer ver uma coisa? Todo drogado é do mal? Não. Toda pessoa viciada em droga é do mal? Não. Toda pessoa viciada em bebida é do mal? Não. Mas a bebida destrói a vida dela? Destrói. A droga destrói a vida dela? Destrói. Não é que a pessoa é do mal. Aquilo que ela faz conjectura ela como uma pessoa do mal. Eu estava com um senhor de idade, e o Cristiano teve até comigo, que se disse uma pessoa correta. Eu fui conversando com ele até a casa dele, e ele disse assim, olha, eu me relacionava muito bem com meu vizinho. No dia que eu soube que ele era usuário de droga, eu deixei de me relacionar com ele. Eu falei, está errado. O senhor errou. Não quero me relacionar com pessoas que... Não, ao contrário. O senhor tinha que ser... Deus quer usar o senhor como instrumento para a vida dele. Que história é essa? Por que você cria uma discriminação? Por que criamos discriminação? É óbvio, irmão, que as coisas, a gente tem que entender que tem níveis. Você não vai andar com pessoa que você sabe que está vendendo droga, que está traficando. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de pessoas que é usuário, que pode até te prejudicar dependendo da situação, sim. Mas ninguém está falando que você vai andar com ela. Mas não quer dizer que você não possa se relacionar com ela. Dá um bom dia, dá uma boa tarde. Como é que você vai falar do amor de Deus para essa pessoa?
Então o amor de Deus é infinito. Então quando a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, de igual modo, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Em Cristo você tem vida eterna. Em Cristo você tem vida eterna. Em Cristo você vence o mal. Em Cristo você vai chegar no céu. Só em Cristo. É só em Cristo. Porque não adianta, irmão. Se eu posso, a pessoa pode contar a minha história. Preste bem atenção. A única religião que fala de salvação e vida eterna é o cristianismo. E outra coisa, tem religiões que até falam de vida eterna, mas não falam de salvação. Porque é uma diferença. A salvação te dá a vida eterna. Eu preciso dar um passo. E Jesus é a salvação. E quando eu aceito Jesus como meu Salvador, por isso que a Bíblia diz que a gente tem que aceitar Jesus como nosso suficiente, Senhor suficiente Salvador. O que significa isso? Não importa o estágio de pecado que você está. Não importa o momento da tua vida que você está vivendo. Não importa. Não importa o que você fez no teu passado. Importa que você reconhece que é um pecador e que precisa de Jesus. E isso vai fazer a diferença na sua vida. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Preste bem atenção. Ter vida eterna é ter consciência de que Deus não fez o homem para viver apenas 80, 70, 90, 100 anos, não. Deus nos criou para viver eternamente com Ele. Quer ver uma coisa que você precisa saber? O céu não é o nosso destino, o céu é a nossa origem. Porque quem nos criou foi Deus. A gente veio de Deus e a gente volta para Deus. Mas o passaporte para voltar para Deus é aceitar Jesus como Salvador. Não tem outro passaporte. Não tem outro caminho. A Bíblia diz bem claro lá em 1 Timóteo capítulo 5, capítulo 6, versículo 5, porque só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Só Ele. Só Ele pode nos levar. Não tem outro meio. Então eu e você vamos passar por embate, por luta, mas eu quero dizer uma coisa para você. Não importa a luta que você está vivendo, Deus te ama. Deus tem um plano melhor para a sua vida. Deus sempre vai ter uma saída. Deus sempre vai ter a solução. Eu não sei que você passa, querido, mas eu sei de uma coisa. Tem promessa de Deus na sua vida que vai se cumprir aí essa semana. Eu creio. Se você recebe, levanta a tua mão e diga assim: eu recebo em nome de Jesus. Aleluia, dá glória. Glorifica Ele, exalta Ele, porque Ele faz. Ele tem poder para fazer. Ele nos surpreende. Você vê que porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Só tem uma maneira. Como é que eu reconheço o amor de Deus na minha vida? Eu aceitando Jesus como Salvador. Quando eu aceito Jesus, eu estou declarando no mundo espiritual, estou declarando que eu reconheço que eu sou um pecador e que só alcanço salvação dos meus pecados em Jesus. Então, ao mesmo tempo, eu entendo que Jesus passou a ser, naquele momento, meu Senhor e Salvador. Por isso que a Bíblia diz que a cédula que era contra nós, Jesus rasgou. Sabe o que significa isso, irmão? O diabo vai levantar assim, ó, um livro. Aqui, ó, teu servo mentiu, adulterou, roubou, deu volta, brigou, aloprou, xingou. Aí Jesus falou: o que mais? Só. Sabe por quê? O meu sangue purifica de todo.
Aleluia, obrigado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia. Irmão, sangue de bode não vai mudar a vida do homem. Sangue de galinha não vai mudar, sangue de carneiro não vai mudar, sangue nenhum vai mudar, só o sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus tem poder. Importante a gente saber, tá, irmão? Que é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Está escrito. Se andarmos na luz como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Só o sangue. 1 João capítulo 1, versículo 7. 1 João capítulo 1, versículo 8. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda iniquidade. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Ei, o que estão falando de você, joga para lá. Estão tentando lembrar o teu passado, está repreendido. Quem vai querer lembrar o teu passado é o diabo. Quem é o acusador é o diabo. Quando alguém chegar para você, rapaz, quem te viu, quem te vê, hein? Gostava de enganar, hein? Está repreendido em nome de Jesus, rapaz. Será outro tempo, mas agora Jesus está na minha vida, acabou. A célula que era contra a tua vida acabou. Às vezes, irmão, a gente acha que merece a salvação porque a gente se sente uma pessoa boa, porque a gente se sente uma pessoa correta, porque a gente se sente uma pessoa honesta, porque a gente se sente um bom pai, um bom marido, um bom amigo, um bom funcionário, porque a gente se sente uma boa pessoa para a sociedade. Aí eu vou terminar aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. A Bíblia diz que tinha um homem, um centurião chamado Cornélio. Cornélio era um homem que temia Deus. Está escrito na Bíblia. A Bíblia diz que ele era um homem que dava esmola e ajudava os pobres. A Bíblia diz que ele era um homem que não cessava de orar a Deus. A Bíblia diz que ele era um homem que as suas esmolas estavam em memória diante de Deus. Irmão, se está diante de Deus, será que esse cara era bom? Mas a Bíblia diz que faltava algo para acontecer na vida de Cornélio. E a Bíblia diz que Deus enviou um anjo, e Cornélio teve um sonho, e o anjo disse para Cornélio: Cornélio, sai que vai para a rua tal, entra no lugar tal e procura um homem chamado fulano de tal, que era Pedro. E aí, Cornélio, quando acordou do sonho, pegou 3 homens e disse: vai no endereço tal, vai na rua tal, no número tal, e procura um homem chamado Pedro, porque Deus mandou que fosse até lá. Preste bem atenção. A Bíblia diz que antes de acontecer tudo isso, ele era um homem que dava esmola, e era um homem que fazia boas obras, e era um homem que orava, e que a sua oração e as suas esmolas estavam em memória diante de Deus. Não é diante de mim, não, é de Deus. Não era diante do pastor dele, não, é diante de Deus. A Bíblia diz que esses 3 homens que ele mandou, para vocês entenderem, Pedro, um dos discípulos do Senhor Jesus, sendo judeu, ele sempre preservava o judaísmo. Ou seja, que significava? Ele achava que a salvação era só para os judeus, não era para os gentios. O que é gentio, irmão? Gentios são todas as nações que não são judaicas. Nós somos gentios. Somos os gentios. Qualquer nação do mundo é chamada de gentio. É parte dos gentios. E quem eram os judeus? Eram os judeus da essência, os verdadeiros israelitas. E Pedro, sendo israelita, na cultura judaica, mesmo ele se convertendo ao cristianismo, ele ainda conservava a tradição do judaísmo. O que é que Deus faz? Antes daqueles 3 homens que eram, certo? Que eram justamente gentios chegarem até ele, para que ele recebesse aqueles homens e entendesse que era Deus, Deus mostrou a Pedro uma visão. E qual a visão que Deus mostrou a Pedro? Um lençol cheio de carne de porco para ele comer. Judeu não come carne de porco. E ele disse: não posso comer isso aí. A visão saiu, veio de novo a visão de novo. Disse: não posso comer, isso não é isso.
Aí, vem de novo. Aí Deus foi e falou para ele, eu não posso tornar puro aquilo que é impuro. Aí ele, a visão foi. Daqui a pouco o que acontece? Bate 3 homens na porta da casa dele. E esses 3 homens não eram judeus. E aí ele entendeu a visão. Que ele tinha que receber aqueles 3 homens. Porque Deus que tinha mandado aqueles 3 homens. E aqueles 3 homens chamou ele para ir na casa de Cornélio. E quando ele chegou na casa de Cornélio, que era o homem que nós estamos falando aqui de Atos capítulo 10, a Bíblia, quando ele chegou, a Bíblia diz que Cornélio foi se prostrar para adorar ele. Sabe o que ele disse para Cornélio? Levanta-te, porque eu sou homem igual a ti, adorar só a Deus. Aí quebra a doutrina, sabe? Essa doutrina que ensinam que quem quer adorar São Pedro, a Maria, a José, a Jorge, a Judas, quebra a doutrina. Adorar só a Deus. Só se adora a divindade, não se adora a homem. Jesus é Deus. Por isso que ele pode ser adorado. E aí, chegou lá. Chegou lá, o que aconteceu? Ele foi lá para falar de Jesus para Cornélio. Foi quando Cornélio aceitou Jesus. E não só Cornélio, mas que todos que estavam ali na sua casa aceitaram Jesus. O que Deus quer dizer para mim e para você? Ele nos ama. Mas nós precisamos declarar esse amor, entregando a nossa vida para Ele, nossa alma, nosso corpo e nosso espírito. Porque tem muita gente que diz assim, ah pastor, o meu coração é de Jesus. É só o coração, irmão? Então o coração vai para o céu, o corpo vai para o inferno? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Porque Deus quer o nosso corpo, alma e espírito. Deus só quer por completo. Deus não quer só o coração, é corpo, alma e espírito. Que Deus assim nos abençoe. Que você saiba que Deus te ama, independente dos defeitos que você tem. Deus ama você independente da sua vulnerabilidade. Deus ama você independente dos problemas que você causou ou não causou. Deus ama você independente de qualquer outra coisa. Eu não estou dizendo que Deus concorda com aquilo que eu e você faz de errado. É isso que eu estou falando. Deus nos ama independente de qualquer outra coisa. Agora, na medida que eu e você abrem o coração para Jesus trabalhar, Ele não só manifesta o amor, mas Ele manifesta a obra dele em nós. Porque o maior galardão que eu e você pode receber do Senhor aqui na terra, sabe o que é? É a obra de Deus feita na nossa vida. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Tem que parar de ficar ouvindo historinhas que se contam por aí. Sabe por quê? Maria não salva. Mas é a Maria para falar mal da Maria? Não, Maria é uma mulher de Deus, bem-aventurada, está no céu, está morando no céu, foi instrumento de Deus, foi a mãe do Salvador, foi nela que foi gerado pelo Espírito Santo Jesus, mas ela não salva, ela não cura, ela não liberta, ela não intercede, ela não leva para o céu, ela não é uma divindade, ela não pode ser adorada, ela pode ser respeitada, ela pode ser honrada, mas não pode interceder. Só quem pode interceder por nós é Jesus. Amém? Qual o versículo do mês, irmãos? Tiago 4,17, né? Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então vamos lá? Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, peca. Tiago 4,17. Amém? Então serve para todos nós, irmão. Aquele que sabe fazer o bem não faz, peca. E fazer o bem não é só fazer a quem a gente conhece, não. Até a quem a gente não conhece. Entendeu? Até a quem a gente não conhece. É assim que Deus quer fazer. Amém? Que Deus te dê uma semana de bênção, de vitória. Que Deus renove as tuas forças. Que Deus continue a trabalhar na tua vida, no teu coração. Que Deus continue a fazer na tua vida além daquilo que você pense ou imagine. E que Deus glorifique o nome dele cada dia mais na tua vida. Amém? Quero chamar a Gabi aqui, quero fazer uma oração por ela aqui. Gabi hoje está fazendo mais uma primavera no Senhor. Amém? Mais uma primavera. Você sabe que para Jesus você é sempre uma menina. A Bíblia diz que Jesus fala que a igreja do Senhor é a menina dos seus olhos. Então, não importa a idade, é uma menininha para Jesus. Amém? Levanta a tua mão, estenda a sua mão para cá. Vamos orar pela Gabi. Senhor Deus, eis aqui a tua filha, meu Deus.
Toma a vida da tua serva nas tuas mãos. Renova as forças da tua filha, meu Deus. Ó Pai, tu conheces os anseios do seu coração. Alabando, indequede, arai. Joga toda a preocupação dela por terra, Pai. Faz ela confiar em Ti cada dia mais e mais. Faz ela sentir a Tua presença, entender que Tu tem uma grande obra para fazer na vida dela. E que Tu quer usar ela de forma tremenda, poderosa e sobrenatural, Pai. Capacita a Tua filha mais e mais. Ó Pai, aquilo que ela colocou diante de Ti, Senhor. E o Senhor Deus, eu quero confirmar nessa noite algo que ela pediu a Ti, Senhor, de presente de aniversário, que o Senhor venha consumar nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Então vamos lá depois do bolinho, a gente bate parabéns lá para ela lá. Amém? Faça assim com as tuas mãos, tudo que você recebeu, tome posse no nome de Jesus. As crianças têm que orar. Está orando, Arthur, pelas salinhas? Está orando, Alice? Está orando? Eu penso que o nome do teu filho é Mateus. Está orando? Tem que orar para Jesus fazer a salinha esse mês ainda das crianças, amém? Igor, está orando, Igor? Tem que orar, Jesus, ajuda para fazer a salinha, amém? Faz aí nas tuas mãos assim agora, sim, para receber tudo que foi realizado essa noite. O amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do seu Filho Jesus Cristo, as terras e doce consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre o seu povo, sobre a sua igreja, que com fé e perseverança aguarda a volta do Senhor Jesus, e todos digam...